Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h38. Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, início de semana, 22 de abril do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques desta segunda. Jornal Verde Vale. Ex-deputado federal e presidente do Sistema FAEG-Senar, José Mário Schneider, entrega viatura para a PRF nesta terça-feira em Mineiros. Anvisa mantém a proibição de cigarros eletrônicos no Brasil. Governo Lula oferece reajuste de 9% em 2025 também a professores. Brasil deve exportar 96 milhões de toneladas de soja em 2024. Apenas 21% do público-alvo se vacinou contra a gripe no Brasil. Mega Sena, concurso 2.715, a aposta do Rio de Janeiro leva sozinho o prêmio de 102 milhões de reais. Semana será de sol com aumento de temperatura em Goiás. Prazo para regularização de barragens está terminando aqui no estado. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h40, uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa formou na última sexta-feira maioria para manter proibidos os cigarros eletrônicos no Brasil. A norma aprovada substitui a resolução estipulada em 2019, endurecendo as regras atuais. A resolução aprovada pelo colegiado é mais dura que a norma vigente, pois além de proibir a venda, propaganda e importação dos aparelhos, proíbe a produção, armazenamento, distribuição e transporte dos dispositivos eletrônicos para fumar, os vapes, os pódios, entre outros no país. A nova regra estabelece ainda normas mais bem definidas sobre os aparelhos e estipula que os DEFs são todo um produto fumígeno cuja geração de emissões é feita com auxílio de um sistema alimentado por eletricidade, bateria ou outra fonte não combustível que mimetiza o ato de fumar. Essa reavaliação das regras teve início em 2019, porém a resolução foi aprovada apenas agora, pois segundo a Anvisa existia a necessidade de entender de forma mais densa os estudos sobre o uso de cigarros eletrônicos e os seus impactos antes da proibição. No fim do ano passado, a agência abriu uma consulta pública para entender a posição da sociedade civil diante da proposta, que sugeria a continuidade da proibição. Com 13.930 respostas, 58,8% das pessoas se posicionaram a favor da liberação do dispositivo, enquanto que 37,4% concordavam com o veto e 3,7% não responderam. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos apresentou na última sexta-feira um reajuste salarial de 9% para professores das universidades e institutos federais, mas só em 2025. O mesmo percentual foi apresentado mais cedo para os técnicos da educação. Para este ano não há previsão de aumento para os servidores, apesar da greve que afeta as instituições. O secretário de Relações de Trabalho, José Lopes Feijó, pontuou que o governo federal atendeu 9 reivindicações apresentadas pelos servidores da educação. Ele também destacou que o executivo reduziu o tempo para a ascensão da carreira, saindo de 22 anos e meio para 18. Os servidores, no entanto, não estão satisfeitos com as propostas apresentadas pelo governo federal e pressionam o presidente Lula por ações emergenciais para atender às demandas da classe.
Enem dos concursos, as preocupações na reta final de preparação. Quem traz os detalhes é Ibson Henrique. Candidatos por todo o Brasil estão na reta final de preparação para o Concurso Público Nacional Unificado, o Enem dos concursos. São 6.640 vagas ofertadas em órgãos do governo federal, com remuneração que pode chegar a R$22 mil. A prova é dividida por blocos temáticos, possibilitando que o candidato concorra a mais de um cargo, desde que dentro do próprio bloco temático. Para o professor Josemar Martins, especialista na preparação para concursos, o grande desafio para os candidatos é realizar uma prova sem referências anteriores. Conteúdos, principalmente do bloco 1 a 7, a parte dos conhecimentos gerais, os 5 temas, são inéditos também. Então, ninguém tem costume de ver políticas públicas, administração pública dentro do âmbito federal, a parte de ética, integração, integridade, inclusão do LGBTQIA+, PCD. Então, vários aspectos totalmente diferentes do candidato concurseiro que ele está acostumado. Uma das táticas utilizadas para superar a questão do ineditismo da prova é tentar responder questões de outros concursos da banca organizadora, no caso da Fundação Sesgran Rio. Mesmo assim, a comunicadora Elis Barbosa tem sentido dificuldade para assimilar conteúdos que fogem da sua área de formação. Para mim, por exemplo, que sou de comunicação, eu não gosto de estar estudando contabilidade pública, porque eu não sou nada da área. Então, assim, vai ser uma disciplina que raramente eu vou ver em outros concursos. Estou tentando não me estressar tanto com algumas coisas, mas as específicas estão pegando mais no meu pé. Faltando 2 semanas para a prova, a ansiedade vira a principal companheira dos candidatos. Para a psicóloga clínica Kátia Brandão, buscar uma rede de apoio é fundamental neste momento. Quem estiver fazendo terapia, desabafa com o terapeuta, né, sobre as preocupações, as emoções. Quem não estiver em terapia, tenta conversar com amigos próximos, com familiares próximos que vão te acolher nesse momento. De tanta ansiedade, buscar a rede de apoio é muito importante nesse momento. O concurso será aplicado simultaneamente em 228 cidades do Brasil. As provas estão previstas para 5 de maio nos turnos da manhã e da tarde. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Iveson Gomes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma passageira de um ônibus com 22 quilos de drogas na BR-153 em Uruaçu, na região norte de Goiás. A abordagem aconteceu na sexta-feira. Segundo a PRF, o veículo saiu de Goiânia com destino a Paraupebas, no Pará. A passageira era uma mulher de 21 anos. Ela transportava 20 quilos de maconha e 2 quilos de skunk nas bagagens. A corporação informou que um cão farejador encontrou as drogas. Aos policiais, a mulher disse que receberia cerca de R$3 mil pelo transporte. Ela foi levada junto com as drogas para a delegacia de polícia civil local. A mulher não teve a identidade divulgada e o ônibus seguiu viagem depois da fiscalização. E a semana será com predomínio de sol em todas as regiões do estado de Goiás. A informação é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, que prevê ainda temperaturas máximas em elevação e uma relativa e a umidade relativa do ar em declínio no período da tarde. Em Goiânia capital, nesta segunda-feira, a previsão é de calor, com temperatura máxima chegando a 32 graus e a umidade relativa do ar variando entre 40% e 90%. Já nas regiões norte e oeste de Goiás, o calor também irá prevalecer, com temperaturas que podem chegar a 35 graus em Porangatu e 31 graus em Iporá. E as escolas do futuro abrem vagas em cursos gratuitos de tecnologia. A boa notícia quem nos traz é Kaique Juliano. As escolas do futuro de Goiás estão com mais de 700 vagas abertas para cursos em tecnologia presenciais e online nas unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. As inscrições devem ser feitas até o dia 26 de abril para os cursos online e até 6 de maio para os presenciais, exclusivamente pelo site efg.org.br/editais. Podem se inscrever pessoas acima de 16 anos com ensino fundamental completo. Entre os cursos disponíveis estão desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis, pilotagem de drone, desenvolvimento web, robótica educacional para docentes e impressão de peças 3D, além de cursos básicos como pacote Office,
técnicas de vendas e mídias sociais. Há oportunidades também para o Decolab, iniciativa que oferta cursos voltados ao empreendedorismo. De Goiânia, Kaique Juliano, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48 agora. E depois de levar a melhor na corrida sprint do GP da China no sábado, Max Verstappen riscou mais uma pista da sua lista de vitórias a alcançar. Na madrugada deste domingo, o circuito de Xangai. A 58ª conquista da carreira do tricampeão teve ainda Lando Norris e Sérgio Pérez na segunda e terceira colocações da prova, respectivamente. A vitória na China marcou o retorno da corrida para a Fórmula 1 após 5 anos de ausência causada pela pandemia do coronavírus. Esse foi ainda o segundo pódio do holandês na etapa asiática. Agora, só há um circuito do atual calendário em que Verstappen não venceu, Marina Bay, em Singapura. Com a vitória, Verstappen chegou aos 100 pontos do campeonato de pilotos, 12 a mais que o vice, Sérgio Pérez. No Mundial de Construtores, a RBR detém 188 pontos na liderança contra 151 da vice-líder Ferrari. Em terceiro aparece a McLaren, que conseguiu 103 pontos após o pódio de Norris. A próxima corrida da temporada de Fórmula 1 será o GP de Miami, no dia 5 de maio, válido como a 6ª etapa do campeonato. E a CBF confirmou que planeja um amistoso da seleção brasileira feminina no Recife. Sem entrar em detalhes, a assessoria de imprensa da Confederação informou que a entidade trabalha a possibilidade da realização da partida internamente, mas ainda analisa questões de logística e estruturais do evento. Contudo, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro de Carvalho, anunciou em entrevista que o jogo deve ocorrer no estádio do Arruda durante o período da data FIFA, mas sem dia e horário definidos. Ainda de acordo com Evandro, Santa Cruz disponibilizou o estádio para a partida e, em troca, teria a renda relacionada à venda de ingressos destinada ao clube pernambucano, atualmente sem calendário nacional. Atualmente, a capacidade do estádio é de 47 mil pessoas. O estádio teve ainda como maior público no ano a partida entre Santa Cruz e Sport pela ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, com 35.601 pagantes. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a sexta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho, contabilizando movimentações levemente positivas aqui na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 57,80 e R$ 62,21 e contabilizaram resultados mistos ao longo da semana. O vencimento março 24 foi cotado a R$ 57,91, o julho 24 a R$ 57,80, o setembro foi negociado a R$ 59,48 e o novembro 24 teve o valor de R$ 62,21 a saca, uma elevação de 0,10%. No acumulado semanal, os contratos do cereal brasileiro registraram movimentações mistas com elevação de 0,91% para o maio 24, 0,05% para o julho 24 e 0,02% para o novembro, mas com queda de 0,28% por setembro 24. Para o analista de mercado da Grão Direto, Juan Seni, o mercado do milho está recebendo influência de 4 elementos neste momento: o desenvolvimento da safrinha brasileira, a demanda pelo grão nacional, o avanço da safra nos Estados Unidos e a demanda pelo cereal norte-americano. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 22 de abril, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, quase um mês após o início da vacinação contra a gripe no Brasil, apenas 21% do público-alvo recebeu o imunizante. De acordo com dados do Ministério da Saúde, pouco mais de 14 milhões de pessoas foram vacinadas. A meta é imunizar 75 milhões de brasileiros. Mato Grosso do Sul, Bahia e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, são os estados com as menores porcentagens da população vacinada. Nesses locais, a cobertura vacinal não passa de 17%. Por conta do aumento da circulação de vírus respiratórios no país, o Ministério antecipou a campanha anual que normalmente ocorre entre os meses de abril e maio.
Oficialmente, a imunização nacional começou no dia 25 de março, mas em alguns locais a vacinação se iniciou ainda mais cedo, conforme a chegada de doses. A medida que foi orientada pelo próprio Ministério da Saúde. E o sorteio do concurso da Mega Sena 2.715 foi realizada na noite deste sábado em São Paulo. E uma aposta do Rio de Janeiro acertou sozinha as 6 dezenas e levou o prêmio de R$102.128.000. Anote aí as dezenas sorteadas: 7, 19, 25, 46, 50 e 53. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora foi realizada presencialmente em uma casa lotérica na capital fluminense. O jogador fez uma aposta simples de 6 números e optou pela teimosinha. Com 5 apostas, 145 foram ganhadoras, aliás, com a quina, né? R$40.570,78 para cada uma delas. 8.367 apostas fizeram a quadra. Cada uma levou para casa R$1.004,41. 7:07. Senado vota esta semana retorno do DPVAT e o Congresso vai decidir sobre vetos. Vamos saber dos detalhes com Yuri Hudson. O Senado Federal pode votar nesta semana o projeto de lei complementar que retoma com o DPVAT, o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Foi extinto em 2020. A matéria já foi aprovada no início do mês pela Câmara. A proposta foi enviada pelo governo federal. O seguro é de contratação obrigatória e gerido pela União. Para o líder do Planalto no Senado, Jacques Wagner, o seguro dá uma garantia para a sociedade. O DPVAT existe porque muitas vezes você tem um acidente e você é uma pessoa de pouca renda e não consegue arcar com o prejuízo eventualmente dado, ou o prejuízo até de vidas que acontece num acidente automobilístico no trânsito. Então o DPVAT é uma prevenção. Outro tema que deve animar a agenda política nesta semana é a sessão do Congresso prevista para a próxima quarta-feira. Na pauta, diversos vetos, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os mais polêmicos e mais desejados pela oposição está o veto ao projeto de lei da chamada saidinha. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, sustentou que todos os vetos estarão na pauta. Todos os vetos, inclusive aqueles que eventualmente trancariam a pauta, incluso este, estão inclusos para apreciação na sessão de quarta-feira, às 19 horas. No curso da semana, nós procuraremos conversar com os demais líderes para consensuar quais os temas deveremos incluir na cédula de votação e quais, eventualmente, serão destacados para apreciação em plenário. Mas todos estarem pautados para a votação não significa que, de fato, todos serão votados. O governo tem trabalhado ao longo do final de semana e vai seguir trabalhando no início desta semana para conseguir enxugar a pauta de votação e, mais do que isso, conseguir maioria para manter os vetos do presidente da República. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7:10. E o governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde, desenvolveu o pioneiro Plano Estadual de Educação à Saúde da População Migrante, Refugiada e Apátrida do Brasil. Aprovado recentemente pela Comissão Bipartite Intergestores, o plano tem como objetivo organizar assistência e cuidados da saúde abrangentes para essa comunidade, beneficiando aproximadamente 16.600 migrantes residentes em Goiás, que foram cadastrados no ESUS entre 2019 e 2023. Desenvolvido em colaboração com a Universidade Federal de Goiás, Ministério da Saúde, Organização Internacional para as Migrações, parte da Organização das Nações Unidas, além do Conselho de Secretários Municipais de Saúde e o Conselho Estadual de Goiás de Saúde, o documento é organizado com base em objetivos, diretrizes, eixos e ações que visam a implantação e implementação de política de atenção à saúde para essa população. Olha, nas últimas 8 semanas, o preço do etanol nos combustíveis nos combustíveis brasileiros teve um aumento médio de 6,42%.
Assim, apenas 8 estados e o Distrito Federal se mostraram mais vantajosos para os motoristas abastecerem com o combustível. Um desses locais é Goiás, onde a média do preço do produto é de R$ 3,89 e o da gasolina R$ 5,87. Os demais estados onde a escolha por etanol ainda é mais vantajoso são Acre, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Com reajuste nos preços do etanol nos últimos 2 meses, a gasolina agora se mostra como a opção mais econômica para abastecer veículos flex em 18 estados da federação. E a nota fiscal goiana tem mais de 3.600.000 bilhetes para concorrer ao sorteio. Vamos saber dos detalhes com Eduardo Bernardo. O próximo sorteio da nota fiscal goiana, que vai acontecer nesta quinta-feira, dia 25 de abril, vão concorrer 3.697.831 bilhetes dos participantes que pediram o CPF na nota. A quantidade atribuída a cada inscrito já pode ser consultada no site do programa. Para gerar os bilhetes eletrônicos, foram consideradas as notas fiscais com CPF das compras feitas no mês de março e aquelas não pontuadas anteriormente. Pelas regras do programa, ao somar R$100 em compras, o consumidor já garante um bilhete. Quem está na disputa dessa edição concorre a 158 prêmios em dinheiro, o maior deles no valor de R$50 mil. Para consultar os bilhetes, o participante pode acessar o site goiás.gov.br/NF Goiana e fazer o login. O cidadão que não é inscrito tem a chance de ganhar os prêmios em dinheiro no sorteio de maio e todos os seguintes. Para isso, basta acessar o site, fazer o cadastro e pedir o CPF na nota fiscal nas compras em todo o comércio varejista de Goiás. Também ganha desconto de até 10% no valor do IPVA e ajuda o time goiano do coração a ganhar prêmios. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo bastante pegado e ficaram no empate sem gols no Allianz Parque neste domingo pelo Brasileirão. Depois de um primeiro tempo pouco fértil, sem grandes chances, os times se expuseram na segunda etapa e foram criadas oportunidades de gol. Faltou precisão nas conclusões para tirar o 0 do placar. O Palmeiras chegou aos 4 pontos em 3 rodadas. Já o Flamengo chega a 7 pontos e fica em segundo lugar na tabela atrás do líder Bragantino pelo fato de ter marcado um gol a menos. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Independente del Valle às 21h30 no Equador pela Libertadores. Também pelo torneio continental, o Flamengo vai a La Paz para jogar contra o Bolívar na quarta-feira às 21h30. E numa semana em que teve o técnico demitido, o São Paulo encontrou um rival fragilizado para amenizar a crise no Morumbi. O Atlético Goianiense, mesmo em casa e com estádio cheio, criou pouca resistência aos tricolores, principalmente no segundo tempo, quando teve 2 jogadores expulsos. Calheri, Luciano e Ferreira marcaram os gols do São Paulo, que vence a primeira partida no Brasileirão. O Dragão, que perdeu as 3 primeiras até agora, fica na zona do rebaixamento. O novo treinador do São Paulo, Luiz Ubeldia, acompanhou a partida das tribunas do estádio do Atlético. Ele deve estrear nessa quinta-feira já contra o Barcelona pela Libertadores. Com a vitória, o São Paulo dá um pulo na tabela, deixa o Z4 e chega à 14ª posição com 3 pontos. O Atlético Goianiense zerado é o penúltimo colocado na competição. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Apesar de um menor volume do que no ano anterior, o Brasil deverá exportar uma grande quantidade de soja este ano. A consultoria Safras e Mercado atualizou as suas projeções de oferta e demanda, revisando para cima a estimativa de exportações brasileiras. As exportações brasileiras de soja devem chegar a 96 milhões de toneladas em 2024, representando uma queda de 6% em relação a 101,8 milhões de toneladas exportadas no ano passado. No relatório anterior, divulgado em março, a projeção era de 94 milhões de toneladas. As safras estimam o esmagamento de 54,3 milhões de toneladas este ano, em um aumento em relação a 53,1 milhões de toneladas esmagadas em 2023.
A previsão de esmagamento para este ano se manteve inalterada desde março. A consultoria projeta ainda a importação de 650 mil toneladas este ano, um aumento significativo em relação a 181 mil toneladas importadas do ano passado. A oferta total de soja deve recuar 4% este ano, chegando a 156.540.000 toneladas. A consultoria projetou ainda a demanda total de soja em 153,3 milhões de toneladas para este ano, representando uma queda de 4% em relação ao ano anterior. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h17. Começa esta semana a Quinta Feinagro no Parque de Exposições de Mineiros. Nesta terça-feira acontece a abertura oficial do evento com a presença de várias autoridades. Dentre elas, o ex-deputado federal e presidente do sistema FAEG-Senar, José Mário Schreiner, que aproveitará a sua estada em Mineiros para fazer a entrega de viatura para a Polícia Rodoviária de Goiás no Parque de Exposições. Agora, no Jornal Verde Vale, o ex-deputado José Mário fala da sua agenda nesta terça-feira aqui em Mineiros. Na próxima terça-feira, no dia 23 de abril, estaremos aí na nossa querida Mineiros para o início, o lançamento, a abertura oficial da Feinagro, promovida pela Comiva e, é claro, por todos aqueles expositores e parceiros desse importante evento que cresce a cada ano. Então, estaremos aí presentes e, é claro, que com outros eventos também. Estaremos junto com o presidente da FIEG, Sandro Mabel, e com o prefeito Aleomar Rezende, no lançamento da construção do SESI Mineiros e também no Parque de Exposição, momento em que estaremos entregando 8 viaturas para a Polícia Rodoviária Federal, recursos esses que foram oriundos ainda de emendas nossas, enquanto deputado federal, viaturas totalmente blindadas, preparadas para poder ajudar a combater o crime, principalmente nas rodovias federais e, é claro, também orientar as pessoas e estar ali acompanhando todas as pessoas que usam as rodovias federais, não só em Mineiros e região, mas em todo o estado de Goiás. Também, nesse momento, estaremos lançando as obras, a pedra fundamental da obra do Senar em Mineiros, que será construída anexo ao Parque de Exposição de Mineiros, um centro de treinamento, será o primeiro construído no estado de uma série de centros de treinamentos, mas Mineiros foi privilegiado e beneficiado com essa importante obra, a qual uma obra que vai ter aí quase 1.000 metros quadrados, onde os produtores, as pessoas, os trabalhadores, enfim, os interessados poderão aí estar realizando seus cursos que deverão ser dados aí pelo Senar e, é claro, também contando com todo o apoio aí do Sindicato Rural. Então, nos aguarde na terça-feira, dia 23 de abril, estaremos aí na nossa querida Mineiros para ações aí durante toda a manhã, na Feinagro, no lançamento do SESI, na entrega de viaturas para a Polícia Rodoviária Federal e também para o lançamento do Centro de Treinamento do Senar na nossa querida Mineiros. Um abraço a todos e até lá. Jornal Verde Vale. 7h19, último intervalo do Jornal Verde Vale. No próximo bloco, vacinação contra a gripe atingiu só 22% do público-alvo. PM recupera medidores furtados da Equatorial e autua suspeitos por receptação em Piracanjuba. E também espaço, claro, para as nossas notícias locais, com ele, J. Pereira. Não saia daí, voltamos já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30, de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale. Olha, milhares de apoiadores foram a Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo para participar de um ato de Jair Bolsonaro. O ex-presidente convocou a manifestação com o lema de defesa da democracia. Antes mesmo de Bolsonaro subir ao trio, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, falou com que estavam no local à espera do presidente. Os filhos de Bolsonaro, Carlos e Flávio, estavam no trio. E após a saída do presidente do PL, Bolsonaro entrou no carro de som. A esposa dele, presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, ficou ao lado da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e em seguida cantou o hino nacional com o marido. A fala de Bolsonaro faz referência aos ataques do bilionário Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter,
contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão de diferentes contas no X por conta da divulgação de fake news. Olha, dados do Ministério da Saúde mostram que apenas 22% do público-alvo se vacinou contra a gripe. Até o momento, 14,4 milhões de doses foram aplicadas para uma população-alvo de 75,8 milhões de pessoas. A campanha de vacinação começou oficialmente no dia 25 deste ano, no mês de março. Os estados com menores percentuais de vacinação são Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e também o Rio de Janeiro. E o governo federal inicia essa semana atento com os números que a economia irá produzir. Vamos saber dessa expectativa com Norberto Notari. A semana começa com um sinal de alerta em relação aos números da economia registrados recentemente. Entre as preocupações do governo está a disparada do dólar. O real foi a moeda que mais se desvalorizou neste mês entre os países do G20. A taxa de câmbio é um sintoma claro da reação do mercado em relação à confiança das decisões do executivo. Vale lembrar que a proposta da lei de diretrizes orçamentárias fugiu um pouco daquilo que a gestão tinha declarado quando aprovou o arcabouço fiscal. A dívida pública deve ter aumento até o último ano do governo e a previsão é que comece a cair apenas em 2028. Com a expectativa de estabilizar em 2027, a estimativa anterior era que isso começasse a acontecer a partir de 2026. Para o economista Denis Medina, a preocupação do governo com os gastos gera desconfiança por parte dos investidores. Esse governo está à frente das contas públicas por 4 anos. Pegou as contas públicas com superávit fiscal de 58 bi. No primeiro ano ele reverteu isso para mais de quase 200 bilhões de prejuízo. Não tem compromisso zero com o equilíbrio das contas públicas. Só está preocupado no que vai gastar e assim arrecadar mais para diminuir a dívida, mas assim, mesmo arrecadando mais, ele não quer ajustar as contas, então não sabemos quem vai estar depois de 2026, né, 2027 para frente. Então, essa expectativa de estabilizar, para mim, é totalmente esperança. Na última semana também o Fundo Monetário Internacional piorou a projeção em relação à situação fiscal do Brasil em 2024. O FMI estima que o Brasil tenha déficit primário de 0,6% do produto interno bruto neste ano e de 0,3% em 2025. A situação ficaria estável apenas em 2026, o último ano do atual governo. Nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, manteve a ideia do déficit zero neste ano e declarou que as medidas estão avançando para esse objetivo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33 agora. 2 homens foram autuados por receptação culposa após a Polícia Militar localizar 6 medidores de energia elétrica furtados em Piracanjuba. O Batalhão Rural realizou a operação na última quinta-feira. Segundo a corporação, a autoridade policial recebeu a denúncia da empresa fornecedora de energia elétrica no estado de Goiás, a Equatorial, sobre furtos e extravio de materiais elétricos na região de Piracanjuba. Com o compartilhamento de informações junto ao Serviço de Inteligência da PM, os agentes conseguiram descobrir que os itens subtraídos foram instalados em chácaras do município. Os próprios moradores fizeram a instalação. Aos policiais, eles confessaram ter comprado os itens de um suposto ex-colaborador da Equatorial, incluindo rede elétrica, medidores, fiação, postes e outros componentes. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local para serem autuados por receptação culposa. Os 6 medidores também foram levados à corporação. Segundo a PM, o suspeito de furto e extravio já foi identificado. Ainda não há informação sobre a sua prisão. Os envolvidos não tiveram os nomes divulgados. 7h35, prazo para regularização de barragens aqui no estado de Goiás está terminando. Quem faz o alerta é Marcelo Tavares. Há poucos dias do fim do prazo para regularização de barragens em Goiás, o número de empreendimentos cadastrados no Sistema de Segurança da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável chegou a 38.600. Os municípios em que há mais barragens cadastradas são Porangatu, Mara Rosa, Crixás, Nova Crixás, São Miguel do Araguaia e cidades de Goiás, além de Morrinhos, Rio Verde, Amaralina, Araguapaz,
Cristalina, Jaraguá, Ipameri, Itaberaí e Mundo Novo. Já os municípios com menos barragens cadastradas são Buritinópolis, Simolândia, Mambaí, Aloândia, Guarani de Goiás, Anhanguera, Davinópolis, Teresina de Goiás, Alvorada do Norte, Três Ranchos, Palmelo, Damianópolis, Posse, Ceres e Teresópolis. Além de fazer o cadastro, os proprietários precisam requerer a outorga ou dispensa de outorga até o dia 31 de maio de 2024. As barragens com até 1,2 hectare e 3 metros de altura são dispensadas de outorga ou de cadastro. O pedido de dispensa de outorga deve ser feito no sistema Web Outorga da Secretaria do Meio Ambiente. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias.